Eu estou muito animado hoje. Estou recebendo um amigo querido aqui na igreja, Dr. William Douglas. Ele é juiz federal, desembargador. Tem sim feito diferença. Eu orei muito para... Chega aqui, já uma salva de palmas. Orei muito e vou continuar orando para o irmão integrar ali o Supremo, em nome de Jesus. A gente precisa de gente de Deus no Supremo Tribunal. E eu creio, eu orei e oro por isso. William Douglas tem mais de 70 livros publicados. É um homem de Deus, palestrante aí, pregador, em tudo que é canto. Eu já tive o privilégio de ler vários dos seus livros que abençoaram muito a minha vida. Tem um ministério muito relevante. Fez concurso público, passou em primeiro lugar num monte de matéria. Vai contar a história dele aqui. É um homem de Deus. Abra o seu coração. Eu tenho certeza que você vai ouvir aqui, é coisa boa. Eu vim no Café com Negócios, já ouvi o culto da manhã, vai pegar outra mensagem, mas foi bom demais. Então abre o teu coração que você vai ser abençoado em nome de Jesus, amém? Estende a mão para cá. Pai, usa o teu servo com poder. Queremos ouvir a tua palavra, que ele possa nos abençoar hoje, Pai, com a graça que o Senhor derramou sobre a vida dele, em nome de Jesus, amém. Beijo, você é uma bênção. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Todo mundo animado? Gente, que coisa maravilhosa estar na casa de Deus, começar o dia, a semana, num lugar tão abençoado, sentindo a presença, com esses vitrais aqui nos lembrando a história do nosso Salvador. E eu estou muito feliz. No primeiro culto estava aqui meu filho, agora está minha mulher e os dois filhos. Cadê eles? Olha lá, estão lá na ponta. A gente está no meio de coisas maiores, eles são duas coisas maiores do que eu. Eu calço 43, eles já estão os dois calçando 45. Que Deus abençoe, que os nossos filhos sejam maiores do que nós em tudo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu gosto muito do pastor Michel. Tenho no pai, no pastor Pascoal, uma referência de seriedade, de amor a Deus. Fiquei muito feliz quando soube que ele foi para Niterói, porque na primeira igreja batista de Niterói, onde ele agora está, foi aonde eu me converti e fui batizado. Não fiquei triste por vocês, porque vocês estão em boas mãos. Então, Niterói agradece essa contribuição da PIB de Curitiba. Também estou muito feliz porque aqui em Curitiba eu realizei o meu sonho de correr uma maratona. E eu tenho a alegria de dizer para os irmãos que eu fui o 219º colocado dos 221. Ou seja, eu fui o 219 dos 221 da minha categoria. E quando eu digo isso, muita gente ri. E por isso que eu digo que a gente tem que ser o dono da régua que mede o nosso valor. Porque se a pessoa ri e eu fico deprimido, é um problema. Você tem que ver o quadro maior. Eu não acho que eu perdi de 218. Eu acho que eu ganhei de todo mundo que não correu, inclusive muitos dos que riram. De todos que desistiram no meio da corrida, e não foram poucos, e de mais dois caras. É assim que eu vejo isso. Mas, vejam, meus irmãos, mais do que tudo, eu venci o William preguiçoso que não queria correr. O William que você não viu, mas emagreceu 24 quilos, que corrigiu a pressão arterial que estava alta, que aprendeu coisas que não tinha aprendido nos bancos escolares nem nos livros. Então a gente tem que tomar cuidado que às vezes a gente não vê tudo, a gente só vê quadros pequenos, a gente não vê o big frame. E eu quero dizer isso para você.
Tem gente que corre e tem gente que ri de quem corre. Tem gente que sonha e tem gente que ri de quem sonha. Tem gente que quer servir ao Senhor Jesus Cristo e tem gente que ri de quem quer servir ao Senhor Jesus Cristo. Tem gente que ora e tem gente que ri de quem ora. Eu vim aqui desafiar você a ser a pessoa que corre, que crê, que ora, que sonha e que vai atrás do que acredita, independente de qual lugar que você vai chegar, porque qualquer que seja ele, você chegar já é uma vitória. Você precisa ser o dono da régua que mede o seu valor pessoal e o dono da régua que mede o valor das corridas que você escolher correr. Seja o serviço público, seja o concurso, seja a empresa. Corra as suas corridas, seja o dono da régua. E se você quiser saber a opinião de Deus sobre você, a partir dessa régua, ele diz que tudo que ele faz é maravilhoso. Então, na opinião de Deus, você é maravilhoso. É o primeiro ponto que eu queria destacar. Ontem nós estivemos aqui no Café com Negócio e eu tive a oportunidade de falar um pouco da minha carreira. Para os irmãos terem ideia, eu fui reprovado em vários concursos. Chegou um momento que eu pensei em desistir. Eu fui reprovado no concurso para o Colégio Naval, fui reprovado no concurso para oficial de justiça, para defensor público, depois para promotor de justiça, depois para defensor de novo. Fui reprovado no concurso para juiz, não desisti, estudei 1 ano e meio e aí fui fazer novamente a prova e, finalmente, fui reprovado mais uma vez. Nessa hora eu desisti de tudo e falei, não vou mais fazer concurso, eu vou cuidar das fazendas de minha mãe ou da metalúrgica de papai, porque não dá mais para mim. E esse plano, irmãos, teria dado certo se mamãe tivesse fazendas. Ou se papai tivesse uma metalúrgica. Não tinham, nunca os perdoei por isso, confesso isso, pastor Piradinho. Também me frustrei porque eu acreditava que por ser dizimista, ir à igreja e cantar no coro de jovens, que na hora que eu fosse fazer a prova, que eu oraria e o céu se abriria em glória e o arcanjo Miguel traria o gabarito. Miguel nunca apareceu. Temos no recinto concurseiros? Levante a mão. Deus manda dizer, Miguel não vai fazer isso, vai ter que ser você vai ter que estudar. E ser reprovado várias vezes como eu fui, e não desistir, correr sua corrida e ajudar a colocar mais pessoas com valores cristãos no serviço público. Por exemplo, foi o Amor Cristão que fez um delegado que é membro nessa igreja fazer numa delegacia de polícia uma brinquedoteca para humanizar o atendimento das crianças que chegam lá. Então, a gente tem muito a salgar e a levar luz num país que está insosso e nas trevas. A gente tem muita coisa boa para compartilhar. Muito bem. Também pedi ajuda a quem já tinha passado, e eles disseram, vai estudar, se vira, dá teu jeito. E, como mamãe não tinha fazendas nem papai metalúrgica, eu fui estudar. Quando passei, Deus me abençoou, e eu fui primeiro colocado para delegado de polícia, primeiro colocado para defensor público, primeiro colocado para juiz de direito, quarto para professor da UF, quinto para analista judiciário TRF, e oitavo colocado como juiz federal, cargo que eu escolhi, onde eu era normalmente primeiro colocado em produtividade. A mesma pessoa que perdeu várias vezes, depois venceu várias vezes, porque derrota e vitória não são pessoas, são resultados, são fotografias. Se você está sendo derrotado, isso é só uma fotografia, você pode mudar a foto, ficar mais bonito na foto se você aprender com erro e continuar fazendo. E, como foi dito ontem pelo pastor Júnior aqui, você vai ter cicatrizes, mas cicatriz traz autoridade, eu estou repetindo as palavras dele. O fato é que o mundo falou para eu não me preocupar com o problema do outro, mas a Bíblia lá em Salmo 1 diz que a gente pode ouvir o conselho do ímpio, da roda dos escarnecedores, ou pode meditar na palavra de Deus de manhã e de noite. Se a gente fizer isso, nós vamos prosperar e vamos ser bem-sucedidos e vamos ser como a árvore que dá o seu fruto no tempo certo. O fruto é dado no tempo certo, não no tempo que a gente quer. E por causa disso eu comecei, todo mundo que me perguntava aqui, começaram a me perguntar como fazia. Eu, ao invés de seguir o conselho e o paradigma do mundo, que é, se vira, dá teu jeito, vai estudar, eu comecei a explicar. E era tanta gente me procurando, porque ninguém fazia isso, que eu não tinha mais tempo para trabalhar como juiz. O que eu fiz?
vou escrever um livro, vou colocar tudo sobre concurso no livro. Quem quiser passar no concurso, lê meu livro, estou ajudando o próximo, estou sendo um bom cristão e tenho mais tempo. Escrevi, deu 700 páginas, fiquei super orgulhoso. Levei esse calhamaço de 700 páginas para 5 editoras e todas elas me rejeitaram. Os especialistas em livro disseram que o meu livro era ruim. Só tinha uma coisa, eu sabia que aquilo funcionava, porque eu tinha cicatriz ali. E se eu tinha seguido a Bíblia para escrever o livro de ajudar o próximo, eu ia seguir a Bíblia, que a Bíblia diz que é o ousado que conquista as riquezas. É o que está na Bíblia, gente. A Bíblia fala para a gente se esforçar, para a gente correr, para a gente sonhar alto. Está na Bíblia. E aí eu falei, vou criar uma solução então. Já que nenhuma editora quer publicar o meu livro, eu vou criar a minha editora, apresento o meu livro para mim e aí eu publico o meu livro. E foi o que eu fiz, criei minha editora, eu era o único funcionário, mas mandava. Apresentei meu livro para mim, fiquei na dúvida. Mas acabei publicando o meu livro é esse aqui, é o livro que não ia vender. Já vendeu mais de 250 mil exemplares, me levou a todos os estados do país, me levou ao exterior, me levou ao programa Jô Soares, que eu fiquei mais conhecido ainda. Eu sou conhecido como guru dos concursos públicos, o primeiro guru evangélico do planeta Terra. E esse livro fez eu ser dono de uma editora que depois eu vendi para uma multinacional. Tudo isso porque eu segui a Bíblia. A única tristeza que esse livro me deu até hoje é que tem gente que diz que quer passar em concurso, mas reclama que o livro é grosso. Não é o livro que é grosso, você que acha que quer passar em concurso. Mas isso é o William falando. O William, cristão que ama o próximo, dá um jeito. E para essas pessoas eu fiz o resumo, que também está vendo e que também deu um bom resultado. Então ontem eu vim falar um pouco sobre carreira, sobre o impacto da Bíblia na carreira. A minha carreira secular foi construída em cima da Bíblia. E eu trouxe, quem quiser, tem um marcador de página aí com um QR Code. Tem tanto uma palestra sobre como passar em concurso, gratuita, quanto um pouco sobre os cursos que eu tenho feito a respeito de sucesso profissional a partir da Bíblia. E aí é importante você entender o seguinte, o assunto de hoje é sucesso profissional e financeiro, é crescimento na carreira, seja no concurso, seja na iniciativa privada. E você talvez fale, poxa, eu vim à igreja para falar das coisas de Deus e vão falar de sucesso profissional? Amigo, eu vou falar de tudo que Deus manda falar. Eu vou falar de tudo que é importante para Deus. E para Deus, a sua carreira é importante. Para Deus, o seu sucesso é importante. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele avisou isso. Olha, eu sei quantos fios. E quem se preocupa com quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, vai se preocupar se você consegue pagar suas contas, se você está realizado onde você está, se você está conseguindo deixar um legado. Deixa eu fazer uma analogia aqui, Imagina que alguém chega no pronto-socorro com 2 tiros, um tiro no peito e um tiro na mão. Você é o médico. Quem trata primeiro o tiro no peito? Levanta a mão. Quem trata primeiro o tiro na mão? Alguém? Só uma pessoa. Teremos poucos mortos. Gente, o que faz sentido, me desculpe aí quem discordou, é você primeiro ir no mais grave. O mais grave que você pode estudar aqui é onde você vai passar a eternidade. É se você vai para o céu ou vai para o inferno. Esse é o tiro no peito. É reconhecer que é pecador, que não basta a si mesmo, reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, e confessar Jesus e falar assim, Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida, seja meu Senhor e meu Salvador, me leva para o céu, bota meu nome no livro da vida. Essa é a coisa mais urgente. Neste pronto-socorro é o mais urgente. Agora, depois que você trata o tiro, né, o ferimento principal, você vai lá olhar o tiro da mão.
E o tiro da mão, neste caso hoje, é a sua vida profissional, é a sua situação financeira, onde Deus tem muitas coisas a te abençoar, e não precisa ser nem cristão para isso. Eu tenho esse livro em cima dessa lógica, As 25 Leis Bíblicas de Sucesso, e uma vez eu fui parado no aeroporto por um leitor que disse assim: o seu livro mudou minha vida. Aí eu, qual livro? Porque é muito comum o pessoal falar do como passar em concurso. Ele virou e disse o seguinte: aquele seu livro de interpretações bíblicas. E eu falei: o 25 Leis Bíblicas de Sucesso? Ele: sim, eu estava para ser mandado embora, fui avisado disso, procurei na livraria um livro, me recomendaram o seu, eu comecei a praticar, em 3 meses o meu chefe me disse que eu tinha saído de pior funcionário da empresa para melhor funcionário da empresa, só por praticar princípios bíblicos. E eu: que legal, e você já leu a continuação, que é o outro livro, que é o Sociedade com Deus? E ele falou assim: professor, comprei, li, mas não gostei muito, porque o senhor fala muito em Deus, e eu sou ateu. Aí eu falei: poxa, amigo, me desculpe, mas eu não te enganei, o nome do livro é Sociedade com Deus. Aí ele falou: não, professor, eu pensei que fosse uma metáfora. Eu falei: não, amigo, é o Deusão mesmo, criador do céu e da terra, né? Abraão, Isaac e Jacó. Porque essa é a lógica. Primeiro eu falei de leis que servem para qualquer pessoa, não falando de religião, é um livro feito para os meus amigos ateus, e depois eu falei das coisas que falam de fé, de oração. Eu acredito que oração muda as coisas, e esse material é o Sociedade com Deus, que é a proposta que eu tenho para fazer com vocês nessa manhã. Eu quero dizer que a Bíblia é o melhor manual de sucesso, de qualquer tipo de sucesso que você possa imaginar. É o melhor manual que já foi escrito. Sucesso para ir para o céu, o tiro no peito, e sucesso também para a sua carreira profissional, o tiro na mão. E é disso que a gente vai falar rapidamente hoje. E se você gostar disso, você tem o livro, você tem mais assunto desse disponível gratuitamente no YouTube, você tem como se aprofundar e aprender e ter essa experiência, a Bíblia mudando a nossa realidade. Pois bem, vamos começar a conversar, e essa conversa ela começa da seguinte forma. Josué, está aí, vocês estão vendo, pode colocar o... Josué 1, não deixe de falar do livro dessa lei de manhã e de noite, não é só de vez em quando, não é só quando você está com problema, não é só na loteria, é ler e estudar, ter sede, e se isso acontecer, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Veja, a Bíblia fala que se você seguir a Bíblia, os seus caminhos vão prosperar e você vai ser bem-sucedido, e é bem-sucedido em tudo, na vida profissional, na vida pessoal, na vida familiar, nos relacionamentos, na saúde. A ideia é você prosperar em tudo. Então eu não estou trazendo nenhuma teologia louca aqui, eu estou falando do que a Bíblia fala. Você vai ser bem-sucedido, você vai prosperar. Eu espero que você queira isso, eu espero que você busque coisas maiores. Você vê aqui uma montanha, que imagem boa de coisas maiores. Você vai ter a vista do tamanho da montanha que você tiver coragem de escalar. Preste atenção nisso, a vista pode ser muito melhor se você subir mais o morro. Eu espero que você saia daqui falando: Deus, eu quero subir o morro. Deus, eu quero subir a montanha. Deus, eu quero pensar em coisas maiores. E aí eu vou te dar alguns exemplos interessantes. Por exemplo, coloca lá, Jabez. Olha só a proposta que, primeiro, o Jabez começou mal, a mãe colocou o nome dele, um nome com muitas dores, dei à luz. Olha só que nome para baixo, que bad vibe, botar o nome do filho assim. Mas olha o que acontece com esse sujeito. Pode ir. Aí Jabez orou a Deus e falou: Deus, me abençoa, aumenta as minhas terras, estende a minha tenda, que a tua mão esteja comigo, que o Senhor me guarde de males e que o Senhor me livre de dores. Gente, Jabez só quer para ele. Ele não ofereceu nada para Deus. Tipo assim, não, se o Senhor me abençoar, vou te dar o dízimo, não. Ele só pediu, é um pidão.
E quer saber o mais louco? Deus atendeu. Coloca lá a tela de novo. Deus atendeu. Olha lá, e Deus atendeu o seu pedido. Então, olha, tem uma boa notícia para você. Se você pedir a Deus as mesmas coisas, corre o risco dele dizer sim. Mas teve um outro sujeito, o Jacó, que ele fez uma proposta um pouco mais legal para Deus. Vamos lá, coloca. Jacó disse: se Deus estiver comigo, cuidar de mim, me der comida e roupa, pode seguir, e levar-me de volta em segurança, então ele vai ser meu Deus. Pode continuar? Vou, em cima dessa pedra, vou construir um santuário, vou construir uma igreja e vou dar dízimo de tudo. O Jacó já fez uma proposta melhor para Deus. Falou: o Senhor vai ser meu Deus, vou te dar o dízimo, vou fazer aqui uma igreja para o Senhor. Agora tem caso mais profundo, vamos para o próximo, Levi. Jesus viu um publicano, um servidor público, né, da Receita Federal da época, do INSS da época, sentado na coletoria e disse: siga-me. E olha o que acontece. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Gente, que coisa extraordinária. O que você pode ver aqui é que as pessoas, se você quiser aprender com a Bíblia e não dar nada de volta para Deus, Deus gosta tanto de você que Ele está aberto a essa proposta. Agora, se você reconhecer que Deus está te ajudando e está te provendo, e você está aqui, e você está conseguindo participar dessa conversa, você pode falar: Deus, olha, o Senhor vai ser meu Deus, eu vou dar o dízimo, eu vou ajudar a construir a tua igreja. Ou então você pode dizer: Deus, olha, eu gostei tanto do Senhor que agora eu vou te seguir, vou largar tudo. Mas não necessariamente. Zaqueu, no capítulo 19 do livro de Lucas, ele continuou servidor público, só deixou de ser corrupto, só deixou de ser desonesto, mas continuou na função dele. E a minha proposta para você é que você faça o mesmo, que você considere virar para Deus e ou fala como Jabez, ou fala como Jacó, ou faz como Levi, ou faz como Zaqueu, mas que você fala: Deus, eu quero negócio contigo, eu quero sociedade contigo. Tem uma tradução bíblica que diz, Jesus lá no templo aos 12 anos, falando assim: será que vocês não sabem que eu devo cuidar dos negócios do meu Pai? Então eu estou falando de um negócio do Pai. O negócio do Pai é ter você perto dele. E Ele não te promete que vai dar tudo certo, Ele não te diz que vai dar tudo certo. Ele diz: eu estarei ao seu lado todos os dias. E Ele avisa: no mundo tereis aflições, mas eu vou estar contigo. E quando terminar aqui, nós vamos para um lugar melhor. O meu grande consolo de ter minha mãe falecida é que eu sei que ela está lá do outro lado do rio me esperando. A minha missão não acabou, mas a minha mãe está lá. E você? Quando a gente pega o assunto da mão, quais são os erros que normalmente acontecem nas igrejas? Primeiro erro: a pessoa acha que ter ambição de crescer, de se superar, de enriquecer, de fazer coisas grandes, é pecado. Vamos lá, vamos ler o texto em 1 Timóteo 6,10. 1 Timóteo 6,10. Bem, daqui a pouco, primeiro erro: achar que você tem que pensar pequeno, ter uma ideia errada de humildade, ter uma ideia de que você tem que ser pequenininho e que querer crescer é errado. Vamos lá. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Gente, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Dinheiro é ótimo para um monte de coisa. Esse vitral custou dinheiro, o som custa dinheiro, essa grua custa dinheiro, o sopão custa dinheiro, gente. Não custa para o povo lá que está recebendo, amém, Deus seja louvado, mas custa para quem está pagando. Então, vamos parar de pensar pequeno dentro da igreja. A gente está aqui para prosperar. A Bíblia fala em prosperidade. Agora, tem o outro erro,
que é o sujeito que supervaloriza a fama, o poder e o sucesso material. Acha que só quem é rico é abençoado. Acha que nem respeita quem é pobre. Esse é o outro erro. São dois lados de uma moeda e uma moeda ruim. E olha só o que a Bíblia fala. Vamos lá para 1 Timóteo 6, 17 a 19. Ordene aos ricos, se tem alguém rico aqui, é para você essa. Não seja arrogante. Rico costuma ser arrogante. Rico, juiz e médico são 3 raças costumeiramente arrogantes. Alguns atletas e alguns influencers também. Mas vamos lá. O que Deus fala para o rico? Não ponha sua esperança na incerteza da riqueza. A riqueza é incerta. Aonde que eu boto a minha esperança? Em Deus, que nos provê ricamente para a nossa satisfação. Deus está dizendo para o rico: filho, o que te dá segurança não é só riqueza, não, eu que te dou segurança. Então toma cuidado para você não cometer um desses 2 erros. Mas existem outros erros. Existe um erro que é a pessoa que espera que Deus faça tudo. Aí para isso tem Josué, capítulo 1, verso 6. O que está lá escrito em Josué? Veja, nós estamos fazendo um estudo bíblico aqui sobre sociedade com Deus. Primeiro eu disse vários modelos de negócio, né? Jabez, Jacó, Levi, Zaqueu, e agora eu estou falando dos erros, a parte ruim, o que você deve evitar. Seja forte e corajoso, porque você fará herdar a terra que prometi. Se você continua lendo esse versículo, vai ter o quê? É ser forte, é ser corajoso, é esforçar. A Bíblia diz que Deus trabalha para os que amam enquanto dormem. É uma dica de que quando a gente está acordado, a gente tem que trabalhar. Tem gente que quer que Deus trabalhe com a gente acordado também. Não é assim que funciona. Agora, tem gente que acha que Deus não vai fazer nada, que acha que é só o esforço. Vamos lá em Isaías 41, 10. O que está escrito em Isaías 41, 10? Não tema, eu estou com você, não tenha medo, eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Em Deuteronômio 8,17 diz assim: quando você conquistar as riquezas, não diga a força do meu braço conquistou essas riquezas. Diga, o Senhor deu força ao meu braço. Meus irmãos, presta atenção aqui numa coisa que eu vou te dizer. Diga, o Senhor deu força ao meu braço. É uma parceria, é uma sociedade. Parte é com Deus e parte é com você. É um avião com 2 asas, Deus e você. É uma bicicleta com 2 rodas, Deus e você. Só Deus gosta de trabalhar com a gente. Ele não precisa da gente, mas Ele ama. E eu só entendi isso quando eu vi a minha sogra, que faz ótimos bolos, fazendo bolo com a minha filha de 4 anos. E a minha filha estava amando aquilo e fazendo a maior bagunça, destruindo o bolo. E a avó estava felicíssima. A avó, sozinha, faria um bolo muito melhor. Mas o amor pela neta fazia com que ela se afeiçoasse dessa missão mais difícil. E Deus é assim, Ele nos ama e Ele quer justiça ao mundo, justiça social, cura, a sopa, a educação para o cara comprar a sua sopa. Isso Deus usa a gente. Deus quer trabalhar com a gente. Mas Ele vai fazer a parte dele, Ele faz uma parte, a gente faz outra. Outra coisa que as pessoas têm muito problema e que você, por favor, não repita. Máxima de autoajuda em vez de cumprimento da palavra. Quer ver um caso grave? Eu ouvi um concurseiro virar para mim: não estudei nada, mas amanhã eu vou lá fazer a prova porque Deus é fiel. Gente, se ele ler a Bíblia, Deus sendo fiel, ele vai ser reprovado. Porque a Bíblia fala que a pessoa vai colher o que semeou. Ele semeou desconhecimento, ele vai colher isso. Quer ver outro? Tudo posso naquele que me fortalece. Isso aí é a maior máxima de autoajuda. Não, tudo posso naquele que me fortalece. Não estudei, vou fazer a prova, tudo posso naquele que me fortalece. Não me preparei para a entrevista, mas tudo posso naquele que me fortalece. Não cuidei da empresa, mas tudo posso naquele que me fortalece. Só que o sujeito devia ler o versículo anterior. O que tem no versículo anterior, amados? Vamos para o 12. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura.
Aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. O tudo posso é, Deus me ama tanto, Deus me alcança, Deus me mostra a natureza dele, Deus me salva, e porque eu entendo quem Deus é, porque eu entendo o que Deus fez por mim, eu posso passar fome, eu quero enriquecer, quero, mas se eu passar fome, eu estou contente. Eu quero a cura do câncer da minha mãe, mas minha mãe não foi curada, eu estou contente, porque eu sei onde que ela está. Eu quero que a empresa cresça, mas a empresa quebrou, eu estou contente, porque eu sei para onde eu estou indo. Tudo posso naquele que me fortalece. É uma relação que não depende das circunstâncias. Jesus disse, eis que vos dou a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz do mundo depende de fama, de sucesso, de reconhecimento, depende de você estar com saúde, depende de você ser curado. Essa é a paz do mundo. Mas é o mesmo mundo que permite tudo, mas não perdoa nada. Enquanto Deus proíbe um monte de coisa, mas perdoa tudo pelo sangue de Jesus. O que eu estou querendo dizer é que é um outro paradigma, irmãos. É um outro paradigma. Não tem a ver com se deu certo ou deu errado, tem a ver com a gente ter intimidade com Deus. Aí sim, tudo posso naquele que me fortalece. Será que a gente consegue? Será que a gente cresceu espiritualmente para isso? Outra coisa, o último erro, é achar que não deve misturar fé e negócio. É achar que não deve misturar fé e política. É achar que não deve misturar fé e práticas bancárias. Fé e serviço público. Porque quando você não mistura, você não salgou a carne. Você não iluminou a escuridão. Nós estamos no mundo para salgar e para dar luz. Não para comandar. As pessoas têm liberdade. Assim como eu não quero que me obriguem a ser muçulmano, ateu ou da Umbanda, eu não posso querer obrigar alguém. Quem converte é Jesus, é o Espírito Santo. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser ditador. Tem gente que para evangelizar faz o inverno na vida da pessoa. Não pode. Mas, se eu misturo negócio com a fé, eu sou um empresário mais honesto, um servidor mais honesto. Então a gente pode misturar desde que o resultado da mistura seja algo mais parecido com os valores do reino. Imagina se todos os bancos... Eu tive muito problema desse, pastor Piragini. Quando eu vim de editora, eu passei a fazer parte de um grupo, e a lógica do grupo era só EBITDA. É lucro, 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 lucro. Então, eles queriam cortar um monte de coisa importante para aumentar o lucro. É o valor do mundo. No mundo, lucro exagerado, o sujeito ganha prêmio. Na Bíblia, lucro exagerado é pecado. Não defraudar o próximo. Então, a gente é para ter lucro, mas não lucro exagerado, porque o lucro exagerado é falta de amor ao próximo. Então, para o mundo, a gente é louco. Vão rir da gente, mas tem gente que corre e tem gente que ri de quem corre. Mas isso são coisas a evitar. Eu quero falar de coisas boas. Qual é o primeiro princípio, a primeira lei? E quando eu falo lei, por que eu falo em leis bíblicas do sucesso? Por leis bíblicas da sociedade com Deus? Porque a lei não depende de você concordar ou não, conhecer ou não. Eu posso não conhecer a lei da gravidade, ou eu posso não concordar com a lei da gravidade, mas se eu subir ali na galeria e pular, a lei da gravidade vai funcionar para mim. A gente está em tempo que o pessoal, não concordo com isso. Gente, não concorda com a lei da gravidade para ver no que vai dar. Você se machuca. E as leis que estão na Bíblia também são leis tão inexoráveis quanto a lei da gravidade. Você pode não conhecer, você pode não concordar, mas elas vão impactar a sua vida. Por isso que eu sugiro que você estude a Bíblia, para você saber como o mundo funciona, como o homem funciona, como os relacionamentos funcionam, como os negócios funcionam. A Bíblia fala de tudo isso. Então eu vim aqui estimular você a leitura da Bíblia, ao estudo da Bíblia, de manhã e de noite. Como diz
Josué capítulo 1, como diz Salmo capítulo 1, para que você entenda como funciona e entenda essas leis. E eu vou falar de algumas aqui muito rapidamente. Obviamente a gente tem um limite de tempo. O que não falarmos hoje, eu sugiro que você estude. Pode estudar. Eu tenho livro, tenho curso, tenho palestra gratuita. Mas se você não quiser ir por aí, se você estudar a Bíblia, qualquer jeito que você estiver estudando a Bíblia, com qualquer livro e com qualquer pessoa que ensine de fato a Bíblia, e aqui nessa igreja você tem isso à vontade, você vai muito bem. Primeira lei, não são as leis que o ateu vai seguir. Por exemplo, aqui tem, distribua lucro. Aquele que cuida da figueira deve comer do seu fruto. Isso aí um ateu vai entender e vai concordar. Agora, na outra, nas que dependem de Deus, diz, olha, se você vir alguém necessitado, você pode dar o que vai te fazer falta, o que vai cortar na sua carne, que Deus vai te abençoar, porque Deus vai se agradar da sua atitude. Esse tipo de orientação eu não posso dar para o ateu. O ateu não acredita que tem um Deus recompensador. Então, são leis de profundidade diferentes. Uma profundidade que serve para todo mundo, para nós que acreditamos em Deus e para o ateu, e uma profundidade maior. Nessa profundidade maior, você encontra a fé. Você precisa ter fé. Mas, quando eu falo de fé, eu estou falando de fé em Deus? Não. Eu estou falando de fé no negócio. Quando eu abri a minha editora, foi um ato de fé. Mas fé no negócio. Fé no meu livro, porque eu sabia que ele funcionava. E essa fé você encontra na ciência. Se você for estudar física quântica, você vai encontrar o impacto do observador, o impacto da crença, que é uma física mais sofisticada, mais profunda do que a física newtoniana. Pois bem, é só no negócio que eu tenho que ter fé? Não. Também entra a fé em nós mesmos, a fé de que você é capaz. E aí ainda entra uma outra fé que faz muito sucesso nessa igreja, a fé na oração. Porque está lá em Jeremias 29:12 o seguinte, vocês vão clamar a mim e vão orar e eu vos ouvirei. Será que você acredita na oração? É uma boa pergunta. É uma outra lei, é a lei da oração. Mas tem uma outra lei, a lei do treinamento. O que diz a palavra? Está lá em Hebreus 12, capítulo 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Por que eu sou competente, hábil a ajudar alguém a passar em concurso? Não é porque eu passei em primeiro lugar, é porque eu fui reprovado várias vezes. O sofrimento produz conhecimento e experiência. Então, quando eu estava lá sofrendo, no momento era ruim, mas Deus estava me preparando para ajudar muita gente. Alguém que foi viciado em droga é muito mais competente do que eu, mas funciona muito melhor para ajudar alguém que tem problema com drogas. Uma mulher que saiu da prostituição vai alcançar com muito mais facilidade uma outra mulher, porque ela consegue falar a linguagem, ela consegue entender aquela cultura ali daquele espaço. Alguém que perdeu um filho vai ser muito melhor para entender com profundidade uma outra pessoa que Deus quer ajudar, porque também perdeu o filho. E reprovação em concurso, problemas sociais, falência de empresa, tudo isso, meus irmãos, é da vida. A vida tem isso. Então, você vê, José, quando foi vendido como escravo, Deus me abandonou, mas ele foi para a casa de Potifar e lá aprendeu a administrar riqueza. E aí, está tudo bem, ele é vítima de um assédio sexual da mulher de Potifar, é mandado para a prisão de forma injusta, e ele podia reclamar de Deus, mas Deus estava ensinando ele a administrar a pobreza. Deus estava fazendo um curso
um super mestrado, doutorado e PhD em administração de riqueza, porque iam ter 7 anos de fartura, e de escassez, porque ia ter 7 anos de escassez. E foi na ordem certa. Então veja, Deus estava o tempo todo preparando José para a missão que tinha para José. Quando eu estava sendo reprovado, Deus estava me preparando para a missão de ajudar quem quer ser aprovado. O que eu quero dizer é que quando Deus não muda as circunstâncias, ou quando Deus permite o sofrimento, ou está sendo a lei da semeadura que Ele já ensinou antes, ou Deus está querendo mudar a gente, ou usar a gente. Deus vai usar todo o teu sofrimento para te tornar alguém mais experiente, mais vivido, mais sábio, mais experimentado, mais capaz de ajudar as pessoas a enfrentarem essas coisas. Então, meus irmãos, quando Deus não mudar as circunstâncias, quando Deus permitir certas coisas, ou é Deus praticando as leis que Ele ensinou para a gente, que se a gente respeitasse a gente não ia ter problema, ou Deus está querendo mudar a gente, ensinar a gente, ou Deus já está usando a gente para alguma coisa. Como usou 2 apóstolos que foram presos, mas presos puderam evangelizar o carcereiro. Naquela época não tinha como evangelizar o carcereiro sem você ser preso. Pergunta para você, você está pronto para dizer, Deus, qualquer que seja a missão, eu estou pronto? Porque tem missão que é ruim, gente. Presta atenção no que eu estou falando. Qualquer comandante militar manda os melhores soldados para as piores batalhas. É assim que funciona. A pergunta é se nós queremos ser os melhores soldados, sabendo que Deus está precisando de gente para as piores batalhas. Será que a gente tem isso? Não sei. Eu vim trazer reflexão. Quer ver outra lei? A lei do jardim, floresça onde você está plantado. O que eu mais vejo é crente reclamando que está num lugar que podia ser melhor. Só que no lugar que está não é o mais competente, não é o que serve mais, não é o que faz um bom trabalho. O que a Bíblia fala? Seja fiel no pouco que eu te colocarei sobre o muito. O problema é que o ser humano, de modo geral, e as últimas gerações mais ainda, querem já começar como CEO da empresa. A pior coisa que pode acontecer para alguém que está crescendo profissionalmente é começar como CEO. Porque não tem densidade, conhecimento e experiência para fazer uma boa gestão. Seja fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Ah, não, mas se eu tivesse isso, eu ia me dedicar. Se você não se dedica no pouco, você nunca vai chegar no muito. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Eu falei de salvação, de você aceitar Jesus como Salvador, mas também estou falando de coisas muito práticas. Não queira começar de cima. Não queira começar alto. Seja humilde. Aprenda, sirva. O que Deus falou para Jeremias falar para o povo quando o povo estava sendo levado como escravo para a Babilônia? Ele disse, trabalhe para o bem da cidade. Porque se a cidade estiver bem, você vai estar bem. Sabe o que eu falo para os meus servidores lá na Justiça Federal? Trabalhe para o bem dessa repartição aqui, porque se a repartição estiver bem, você vai estar bem. Se as pessoas estiverem com saúde, você vai estar com saúde. Outras leis. A lei da milha extra. Você caminha mais um pouco? Ou você só faz o que você é obrigado? A lei dos 10 passos, dos 10 mandamentos, agora de manhã, baixa só um pouquinho do tom da música. Agora de manhã, no primeiro culto, eu falei sobre uma outra forma de ver os 10 mandamentos, não como proibições, mas como desafios. Guardar o sábado é aprenda a administrar o seu tempo, não adulterar é invista no seu casamento, não cobiçar é vá cuidar da sua vida, aproveitar a sua vida. E isso é algo que eu quero sugerir a você, que depois estude os 10 mandamentos com essa visão. Agora,
E eu já caminho para terminar. Vocês sabem que em pregação, no futebol, o cartão amarelo e tem o cartão vermelho. Na pregação, o cartão amarelo é a música. Eu falo assim, ó, está chegando a tua hora. E o cartão vermelho é quando o pastor, vendo que o povo não aguenta mais a pregação longa, ele vem e fica do lado do pregador e coloca a mão no ombro. Então vocês podem ter certeza que eu vou tentar terminar antes do amigo Michel chegar aqui. Eu ia contar uma piada sobre pregação longa, mas ia tornar a pregação mais longa, então não vou contar. Eu vou terminar, e você me desculpe a demora, é a morosidade do Poder Judiciário, que eu trabalhei no júri e o meu trabalho era convencer os jurados de que alguém era inocente ou, se culpado, de que devia levar uma pena menor. E o direito é a arte do convencimento. A minha alma é criada no direito. E eu estudei na Bíblia para ver se tinha algum jeito de convencer Deus a fazer um milagre para mim. E a sociedade com Deus, que é esse assunto que a gente está falando hoje, eu trouxe aqui para você a notícia de que eu quero convencer Deus a fazer um milagre. Quem acha que é possível convencer Deus a Deus fazer um milagre para você? Levanta a mão. Tá, quem acha que isso é meio herético, é um negócio meio esquisito? Levanta a mão, pode ser sincero com o irmão. Tá, então deixa eu dizer uma coisa para você. Deus gosta de conversa. Deus gosta de intimidade. Deus fala para a gente apresentar as razões. Quem aqui tem vontade de saber 4 dicas para convencer Deus a fazer um milagre para você? Levanta a mão. Ah, você não concorda muito, mas quer saber. Beleza, mais 3 minutos eu termino, pastor. Cadê o pastor? Já está aproximando. Pastor Michel criou o cartão amarelo e meio. O cartão já começa a pegar uma cor. Vamos lá, em 3 minutos, gente, é muito rápido. 4 coisas para convencer Deus a fazer um milagre para você. Quando que Deus faz milagre na Bíblia? Primeira coisa que Deus faz milagre na Bíblia: quando o servo está trabalhando. Moisés estava conduzindo o rebanho do sogro quando Deus apareceu na sarça ardente. Eliseu estava arando a terra quando foi chamado para servir com Elias. Davi pastoreava as ovelhas de seu pai quando Samuel mandou chamá-lo. Pedro e seus amigos estavam lavando as redes quando Jesus chegou. Quer convencer Deus a fazer milagre para você? Trabalhe. Deus vê você trabalhando, Ele fica louco de vontade de te abençoar. Outra coisa, Deus procura quem pede. Deus faz milagre para quem pede. Oração aqui é uma das vigas mestras dessa igreja. Gente, tinha muitos, Jesus disse isso, havia muitos leprosos em Israel na época de Eliseu, mas quem foi curado foi Naamã, o Ciro. Por quê? Porque ele foi lá e pediu. Ele foi humilde e seguiu a orientação. Gente, o cego de Jericó, tinha um monte de cego, teve um que pediu. O quanto que você tem pedido? Quer convencer Deus a fazer um milagre? 1, trabalhe. 2, ore, peça. Terceira coisa de que Deus faz milagre: quando você está ajudando o próximo. Deus tirou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos e deu o dobro do que ele possuía. Quer que Deus faça um milagre? Vai ajudar os outros. Vou te dar uma das grandes dicas de carreira. Quando você cuida da sua carreira, Deus vai cuidar dos outros. Quando você cuida dos outros, Deus cuida da sua carreira. Presta atenção. Na minha vida toda tem sido assim. Sempre que eu cuidei da minha carreira, Deus foi cuidar dos outros. Mas sempre que eu fui cuidar dos outros, Deus cuidou da minha carreira. Esse livro eu fui cuidar dos outros. Eu nunca pensei que fosse dar no que deu. Eu só estava ajudando os outros. Deus fez um milagre. Por fim, última coisa para terminar. Deus faz milagres para quem está obedecendo a sua palavra. João 14 diz: se alguém amar, vai guardar minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Você quer milagre?
você precisa obedecer a palavra. Obedeça a palavra que Deus faz milagre. Se você obedecer a palavra, você vai ver milagre acontecer. Meus irmãos, foi muito rápido. Eu espero ter sido de utilidade, espero ter colocado ideias na sua cabeça, espero ter incomodado alguns paradigmas criados. Eu quero dizer a vocês que a Bíblia merece ser lida e praticada. Se você fizer isso, você vai ver muita coisa boa acontecer na sua vida, ok? Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Amém. Quem foi abençoado aqui hoje? Ei, quanta coisa boa a gente ouviu. E eu queria te desafiar a ficar de pé agora e fazer compromisso com Deus. Nós ouvimos tanta coisa boa. Primeiro compromisso: quem vai aplicar a palavra de Deus na vida, vai obedecer. Faça esse compromisso, amém? Gostei desse final. Ajudar o próximo, orar, trabalhar. Quanta coisa boa e que você pode fazer. Vamos colocar isso diante de Deus e colocar em prática, amém? Pai, te agradecemos por essa palavra boa que ouvimos. Te louvamos, Deus, porque fazer sociedade com o Senhor vale a pena. E eu quero pedir, talvez existam irmãos aqui que não tiveram coragem de assumir um compromisso com o Senhor, deixar Deus participar da vida, que eles deem esse passo de fé hoje aqui, Pai, que eles aceitem a Jesus e que uma sociedade com Deus comece, que abençoe a vida toda. Nos ajuda, Pai, a trabalhar mais, a ajudar mais o próximo, a orar, assim, Deus, de diferentes formas, aplicar as leis do Senhor nas nossas vidas, e que as bênçãos do Senhor cheguem sobre o teu povo, sobre cada um de nós, Pai, que aquilo que ouvimos hoje possa frutificar em nossas vidas, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu Espírito repousem sobre o teu povo aqui presente, sobre a tua igreja espalhada pela terra. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.